o Galo pode ter reforços para o jogo de domingo contra o Palmeiras, dependendo da evolução dos atletas até o sábado, quando a equipe viaja à tarde rumo à capital paulista. Vamos citar as possibilidades. Alan Franco, que depois da disputa do Equador na Copa do Mundo, a partir do dia 1º de julho, ele teve um período de férias e só retornou ontem. Ou seja, ficou 20 dias parado. Pode ser que ainda não tenha condições físicas para um jogo tão pesado como esse. Vai enfrentar o líder do campeonato, o Galo, lá em São Paulo. Além do Alan Franco, tem os outros 2 equatorianos, que chegaram antes e estavam aí fazendo um recondicionamento físico. O atacante Alan Minda e o lateral Preciado. O Gustavo Scarpa, que teve uma lesão muscular antes da parada para a Copa do Mundo, ele foi liberado pelo departamento médico e o técnico Barba Domingues chegou a citar o Scarpa como uma possibilidade para o jogo do fim de semana e para a sequência do Galo no Brasileirão. O Galo, que no primeiro turno, o fechamento foi o jogo contra o Bahia, somou 25 pontos e tem, em relação aos anos anteriores, 2025, 2024, quando o clube disputou para fugir do rebaixamento, 3 pontos a menos. É verdade que o Galo teve retornos muito ruins e é um desafio agora para não sofrer no segundo semestre neste campeonato brasileiro. Sábado, delegação viaja rumo à capital paulista para pegar o Palmeiras. O jogo é domingo, 7h30. O torcedor não está tranquilo. O torcedor estava com saudade. Ontem foram 31 mil pessoas lá na arena. Tem toda a brincadeira do Salgado, mas assim, o futebol apresentado pelo Atlético foi até um bom jogo no primeiro tempo. O Atlético teve chances de fazer 2, 3. O Bahia também teve suas chances, meteu bola na trave 2 vezes. Então o Atlético deu muito espaço, especialmente na volta para o segundo tempo. O Atlético tem isso, não? É um problema que o Galo tem desde o pré-copa. O Atlético vem fazendo isso. Joga bem o primeiro tempo, volta com desatenção no segundo tempo, sem intensidade, a mesma do primeiro tempo, acaba cedendo empate. Lembra do jogo? 3-3 com o Remo, jogando em casa. O Galo tinha metido 2-0. Toma um empate aí, faz o terceiro, toma o terceiro. Então, assim, o Atlético tem feito isso. Então, tem repetido os mesmos erros do Galo pré-copa. E sem as contratações, sem os reforços, os jogadores que podem entrar e mudar o jogo, sem um atacante bom finalizador, um jogador que faça gols, que entregue resultado ao Atlético, sem um armador, um criador, eu falo do primeiro volante para dar essa segurança para o sistema defensivo do Atlético. O Barba vai continuar jogando com 3 zagueiros, jogando em casa. Precisando fazer gol, precisando ganhar os jogos, precisando pontuar para brigar por Libertadores, vai continuar nesse esquema covarde. Então falta repertório também ao Atlético. Tá faltando jogador, mas falta repertório. E aí, quando vai mexer, são os mesmos caras, bicho. É o Renier que entra, é o Dudu, que eu nem acho que fez uma partida ruim, como alguns estão dizendo aí. O Dudu bateu uma falta, colocou a falta na cabeça do Cassierra. Pô, dentro da pequena área, Cassierra me erra um gol na cara, velho. Que absurdo. Eu não esperava que a falta fosse tão certinha, velho. O Dudu ainda recupera uma bola no meio campo, ele volta assim que entrou, recupera, toma essa bola numa ação de defensiva, dá essa bola pro Bernardo, o Bernardo arranca, quase mete um golaço. Então, assim, chance o Galo teve. Eu tô contando aqui 3, com a do Natanael, 4 chances. Ainda teve uma última com o Coelho no finalzinho do jogo, que ele chutou em cima do goleiro. Então, assim, quem virou solução deveria ser opção. São jogadores que o Atlético deveria ter hoje como opção, como suplentes, jogadores do banco, que viraram titulares absolutos. Então falta essa qualidade ao time principal do Atlético, Gabi. E é a mesma carência do pré-copa. O Atlético não mudou nada. O Atlético não mudou nada. O que mudou foi a saudade. O torcedor estava com muita saudade, mudou o salgado, aí vem a galhofa, vem a brincadeira da galera, né? E aliás, está viralizando aí o vídeo do tutorial de como o torcedor deve comemorar o reforço no cardápio. Mas time, futebol, não mudou nada. Tô nada. Gilbert, é sempre uma incógnita, mas aí é para todos os times, como que vai ser o desempenho da equipe pós-Copa, pós-paralisação. A gente tá tendo um calendário diferente nos últimos anos, mas é sempre uma questão, né? A gente até pensava, o Atlético vai voltar melhor, até porque quando pausou o futebol, tava numa crescente, o Bernat tinha evoluído bastante, entre outros jogadores também, mas aí depois dessa pausa tudo muda. E aí, como a gente falou que isso é recorrente, não é só desse ano, o Atlético já sofre com isso já há algum tempinho, de como é o desempenho
antes da paralisação, depois primeiro turno, segundo turno. E o Barba, ele até comentou sobre isso, como não deixar impactar e como fazer diferente nesta temporada. Olha, eu quero dizer aqui o seguinte, eu não sou como alguns que acham que tá tudo ruim não, tá? Que tudo que o Galo faz não presta, que tá tudo uma porcaria, que é um lixo. Não penso assim. Agora, tá muito longe de tá bom. Esse é outro problema. Tá longe de tá bom. Tá longe de ser um futebol que vai levar o Atlético a alguma coisa na competição, na temporada. Tá mais um futebol, infelizmente, de briga para não cair de novo, pelo 3º ano. Então, o torcedor que sonha com Libertadores em 2027, pezinho no chão, tá? Pezinho no chão. Acho que vai ser mais um ano sem Copa Libertadores da América pro Galo disputar. Quero estar errado. Quero queimar a língua. Mas tá muito longe de estar aceitável, de estar bom para um time que quer voltar a uma Copa Libertadores. Pelo menos eu acho que quer, né? Terminou a primeira parte da temporada cobrando reforço, falando que se não tiver investimento não tem como trazer jogador de qualidade. Ontem ele fala que dá para trazer jogador de qualidade sem investimento. Mudou completamente. Falou dos atletas da seleção aí, do Preciado e tal, aquela coisa toda. O Preciado nem titular com ele mal joga com ele. Falou que um dos melhores reforços é a manutenção do elenco. Esse mesmo elenco aí que ele não usou por diversos jogos, Dudu, Igor Gomes, Renier, vários jogos aí, esses caras nem entraram, Preciado. Então, gente, Mas que discurso sem vergonha do Barba ontem. Mas foi sem vergonha demais o discurso do Barba. Aí vem com o papo que o Galo tá tentando camisa 9, aí vai ficar a semana inteira aí falando que o Galo busca camisa 9, já sabemos disso, mas eu não vou ficar especulando aqui de jeito nenhum com vocês sabem que eu detesto isso, né, gente? Mas é isso, cara. Falou aí que a diretoria tá trabalhando forte, que tem a janela ainda até agosto, que tem tempo ainda. Cara, e o corpo fala, né? Linguagem corporal, totalmente frio, desmotivado, falando olhando pra baixo, assim, os braços tudo pra baixo, assim, uma postura corporal que você vê que ele tá falando aquilo ali, mas nem ele acredita, sabe? Eu não duvido nada de terem feito um trabalho com Barba, terem preparado ele pra coletiva. Ter feito um trabalho ali com Barba para ele ir preparado para essa coletiva, porque todo mundo sabia que os repórteres, e obviamente muito bem feito, iriam cobrar do Barba a postura que ele terminou a temporada, a primeira parte da temporada, repito, desculpe, perdão aqui pelo erro, e já sabiam que ele ia ser metralhado, mas ele foi preparadinho, discurso pronto, orquestrado, entendeu? E amansado. Ô Barba, eu vou te defender aqui, irmão, porque você é o menor do culpado. Só que para eu te defender, você tem que se defender primeiro. Porque você vai ser o primeiro a ser mandado embora. A corda vai arrebentar para o seu lado, Barba. Você vai morrer abraçado com esse elenco horroroso, que você chegou e já tinha esse elenco aí. Você não montou esse elenco, não. Né? Você ficar nesse discurso de amansado, orquestrado, planejado, calculado, estudado com a diretoria, você vai ser o primeiro a cair. E para eu te defender, você tem que se defender. Eu não vou ficar aqui defendendo treinador com discurso amansado com diretoria, não. Ah, o elenco é bom, o elenco é forte, o melhor reforço é a manutenção do elenco, então faça esse elenco jogar bola aí, já que esse elenco é bom. Tá? Enfim. Eu ainda tô puto. Sei que durante a semana a razão vai sobrepor aí a emoção. Tô muito decepcionado com a postura do Barba na coletiva. Muito decepcionado. E eu fico aqui com vergonha de defender ele depois desse discurso aí. Mas Barba, você ainda é o menor dos culpados, tá? Mas se você continuar assim, você vai pagar o pato. Nada de novo no quartel de Abrantes, o Galo com os mesmos problemas. Muita gente aí, Barba defendendo a diretoria, já tá amansado, o pessoal falou ontem assim, já tá amansado, é isso mesmo? Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, tá, com relação a isso. Vamos ouvir primeiro aí o que ele disse, vamos lá. Antes da parada para a Copa do Mundo, diz abertamente que o clube precisa de reforços em todos os setores, não um ou dois, mas em todos os setores, você disse isso mais de uma vez.
As declarações do clube, de pessoas da diretoria e até a sua agora há pouco de limitação financeira, meio que contradiz ou coloca em dificuldade esse seu desejo. Afinal de contas, ter reforços em todos os setores é algo que vai ficar somente no seu desejo ou você recebeu algum indício da diretoria de que de fato essas contratações vão acontecer? Obrigado. No, o que eu sei é que a diretoria está trabalhando forte. Nós continuamos esperando a jogadores da seleção estejam prontos para estar conosco. São importantes para o grupo, são 3 jogadores que llevaram a Copa do Mundo, então é importante para nós. Depois, com investimento, digamos, não ter investimento não quer dizer que podamos trazer bons jogadores, mas se achamos que temos a possibilidade de trazê-los, claro que estamos esperando. E a janela, temos tempo também. O clube está em tempo. Então, temos que ter a tranquilidade de saber que queremos fazer e como queremos fazê-lo. Esse clube, digamos, tem é direto nisso, ou já foi direto. Então, quando estemos completos, depois que feche a janela de inverno, podemos falar. Reparem que, primeiro, na resposta do Barba, ele já começa falando dos equatorianos que estão para voltar, como reforços, né? E sim, nesse trecho parece que ele tá meio amansado, que é o discurso da diretoria. Só que, gente, ontem nós passamos, a gente nem costuma passar a coletiva inteira, mas ontem a gente queria muito ver, né, o que ele ia falar sobre essas questões. E ficou muito claro que o Barba, por mais que ele esteja com esse discurso um pouco mais... Ele é um cara mais tranquilo, também não é como o Kudê, por exemplo, que bate na mesa, que fala abertamente. Ele é mais tranquilo. Só que você vê o semblante de desânimo. Isso me chamou atenção. Então, assim, não acho que é porque o Barba ele está defendendo a diretoria. Obviamente que tem um discurso que, né, com certeza ali foi conversado com ele, né, sobre o que está acontecendo, o que deve ser dito e tudo. Agora, eu acho que ficou muito claro para mim, no semblante do Barba, o desânimo. Ele está desanimado com essa questão de reforço. Porém, bom, olha a informação, Watson postou. Barba Domingues confidenciou que o Atlético está trabalhando para contratar um centroavante. No entanto, trata-se de uma posição de difícil reposição, já que o clube precisará fazer um investimento para viabilizar essa contratação. Ou seja, pessoal, o Atlético pensa em trazer um centroavante. O Barba já deixou isso claro, né, na coletiva, até na primeira ou segunda pergunta ele já deixou claro com relação a centroavante. Porém, tá muito claro também que, como eu disse, pelo desânimo dele e tudo, o Atlético só vai trazer mesmo essa tal opção, oportunidade, na verdade, né, de mercado. Dificilmente um grande nome, deve demorar, pode ser, né, que demore, porque é só quando surgir a opção perfeita. Barato, de graça, barato que eu falo assim de salário e outras questões, de graça, ou então empréstimo, sabe? É isso. Um nome que vem pra resolver, eu acho muito difícil. Não é o que o Atlético busca. O Atlético não quer jogadores que resolvam. O Atlético quer jogadores baratos. E baratos barra de graça, né? Baratos, como eu disse, nos salários, nos vencimentos, mas que venha de graça, né? Seja empréstimo ou que seja sem clube. Porque tem jogador que tá sem clube aí, né, ou que você conseguir um empréstimo, ou próximo ali, contrato faltando 6 meses, que você poderia tentar um investimento mais baixo, que resolveria, mas não interessa, porque o salário vai ser mais alto, esse aí não interessa. Então, assim, o Atlético está em busca de um centroavante, mas será que vai resolver? Quando vai chegar? Daqui a pouco já tem decisão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Acabo da Copa do Brasil, na outra semana, se não me engano, já começo da Sul-Americana. E aí? Esses reforços vão chegar, a gente vai estar nas competições aí de mata-mata, como vai ser? Então vamos aguardar, gente. O fato é, o Barba está desanimado, você vê na coletiva o desânimo do Barba, e agora vamos aguardar para ver se o Atlético se movimenta aí no mercado com mais rapidez e pensando
realmente em reforços importantes para o clube, porque a gente precisa... Ontem ficou nítido, né? Será que alguém acha mesmo que com o mesmo time, o mesmo elenco, as coisas iam mudar porque a treinou mais? Será que eles acham mesmo isso? Bom, espero que quanto antes a realidade, eles acordem para a realidade, né? Porque quanto mais demorar, mais difícil vai ser pro torcedor atleticano, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que vem esse centroavante, tá confiante? O Atlético até fez um jogo ok ali com o Bahia, né? Não foi também um jogo péssimo do Atlético. Mas o que você acha? Você gostou do que viu? Tá preocupado? Tá confiante ou não? Comenta aí.